Olá, meu nome é Maria Leopoldo, eu sou coordenadora pedagógica da Lila, e hoje a conversa é sobre o que ler e como ler para os bebês. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui também servem para as crianças, mas a gente vai pensar em algumas coisas que são específicas para os bebês. Bom, então vamos lá. Para começar, vamos conversar sobre o que ler, que tipo de livros ler, qual literatura escolher. Então, esse assunto do que ler é um assunto que já vem com vários mitos, né? Então, é muito bom a gente poder falar sobre isso, porque o tipo de livro, o livro que a gente vai escolher, vai fazer toda a diferença. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente começar a pensar sobre que livro escolher. Muita gente acha que livro para bebê tem que ser livro de plástico ou cartonado ou livro de pano, né? Não existe um problema específico com o material dos livros, não tem nenhum problema o livro ser cartonado. Aliás, pode até ser bom o livro ser cartonado. O problema é a gente escolher o livro apenas pelo material, né? E muitas vezes esse tipo de livro, vejam se vocês concordam, esse tipo de livro muitas vezes tem a narrativa muito pobre, né? Então é comum, por exemplo, o livro da Fazenda, daí tem cavalo, uma imagem de cavalo, uma ilustração de cavalo e uma legenda quase, né? Não é nem uma narrativa, é uma legenda. Então, esses livros muitas vezes partem do pressuposto de que a criança não acompanha uma narrativa, uma história. E não é verdade isso. É claro que ninguém vai ler para o bebê um livro de capítulo, um livro muito extenso, né? Mas entre o nada e um livro de capítulo, existe um grande intervalo, um intervalo que pode ser muito interessante. Então, a gente não precisa escolher livros que partem do pressuposto que os bebês não acompanham. Os bebês, eles gostam muito do ritmo da voz do adulto, da melodia da voz do adulto. Então, tudo isso são elementos importantes para a gente pensar na hora de escolher um livro. Então, quando a gente estiver lá na livraria, quando a gente for se dirigir para pesquisar um livro ou entender se o livro é bom, isso é uma coisa que é importante da gente prestar atenção. É um livro que tem brincadeira com as palavras? É um livro que tem rima? Tem uma melodia? Então, normalmente, os livros de bebê têm essa formulinha, porque ajuda o bebê a se manter interessado na cadência da voz do adulto, né? Então, livros com repetição, com acumulação, são importantes também para os bebês, né? O que isso significa? A repetição. Então, tem esse livro, tem até uma fotinho dele aqui, o livro do Macaco Danado. É um livro que o personagem tem a mesma fala com uma rima que se repete em várias páginas, né? Então, primeiro a borboleta vai com o macaco e mostra para o elefante, depois vai mostrando para cada animal da floresta, e isso vai dando a sensação para o bebê de repetição, de previsibilidade, os bebês vão podendo memorizar, sabem o que vai acontecer. Então, isso costuma interessar, envolver muitos bebês, né? Outra coisa que é importante da gente pensar na ilustração. É uma ilustração rica? É uma ilustração que soma ao texto? Né? Então, que traz outros elementos, que a gente pode comentar da ilustração, tem detalhes, né, a ilustração. Então, por exemplo, quando é diferente a gente ter uma ilustração de cavalo e embaixo está escrito cavalo, e uma ilustração de cavalo que traz detalhes, que somam ao texto. Então, é algo importante da gente prestar atenção, né, na qualidade da ilustração. E livros que os adultos também gostam,
né, que também possam gostar de contar. Afinal de contas, a chance da gente ler melhor uma história que a gente gosta de contar é muito maior, né? Então, se a gente estiver lendo uma história que a gente não gosta, que a gente acha muito boba, que a gente não se interessa, provavelmente a gente não vai estar contando com toda a alma, com todo o coração e com alegria. Então, isso é uma coisa importante da gente pensar também na hora de escolher o livro para as crianças, né, para os bebês. A gente gosta desse livro? A gente gostou? Né? Claro que às vezes eles vão querer histórias que a gente também não curte tanto e que a gente também vai oferecer a história para o bebê. Mas é algo que a gente pode levar em consideração, sim, se a gente gosta da história. E daí tem algumas dicas de leitura, né, que eu vou trazer aqui para vocês. Então, por exemplo, começar pela capa do livro e poder contar para o bebê, né, quem que é o autor e quem que é o ilustrador do livro. Afinal de contas, o livro não brota, né, na cabeça do bebê, o livro surgiu lá. Mas se desde pequenininho a gente vai falando para ele quem que é o autor, quem escreveu, quem ilustrou esse livro, né? Se a gente explora a capa, o que você acha que vai ter nesse livro? Que história que vai ser contada nesse livro? É um jeito da criança também ser protagonista nesse processo, poder imaginar coisas, poder ser convidada para participar dessa leitura. E daí, muita gente acha... outra coisa que é importante, é muito legal, assim, que mais para frente, as crianças um pouco mais velhas, depois elas vão nos lembrar. Ei, você esqueceu de contar quem escreveu o livro? Ou elas também vão ter os seus autores, suas autoras favoritas. Então, quando a gente constantemente tá lembrando elas, tá mostrando que aquilo é importante, quem escreveu, quem ilustrou, mais para frente elas vão lembrar disso, elas vão falar, olha, esse livro que você leu é o mesmo autor que aquele outro que eu gosto. E daí elas vão poder ser leitoras que conhecem, que escolhem os seus livros, que sabem do que gostam. E do que não gostam também. Outra coisa, o livro, a boa literatura, ela foi pensada, né, pelo autor, pela autora, pelo ilustrador. Então, teve uma dedicação para escrever aquela obra. Teve gente que estuda muito, que pensa muito e escreveu esse livro. Então, é importante a gente ser fiel ao texto, né? Então, o texto, a boa literatura, ela pensa na rima, no ritmo, né? Então, quando a gente vai lá e muda toda a história, a gente perde essa riqueza. E, além do mais, a gente perde outra coisa que é super fundamental, que é a criança perceber que o livro tem uma estabilidade, o texto escrito tem uma estabilidade. O que isso quer dizer? Que independente da mamãe, da vovó ou do titio ler o livro, o texto está lá, ela pode recorrer ao texto, é sempre o mesmo, ela pode levar o livro que ela gosta para qualquer adulto, que o texto vai estar lá. Então, isso traz um valor para o texto, um valor para o livro. É legal a gente também poder explorar a teatralidade, né? Então, brincar com o volume da voz, com o tom da voz. Isso não quer dizer que a gente precisa... Cada um vai ter o seu jeito de ler o livro, né? E tá tudo bem, é muito rico que cada um tenha seu jeito e possa ter a sua forma de contar. Mas é importante a gente poder entender o que o livro pede, né? Qual que é o tom, se é uma parte que exige uma vibração maior, se o texto é mais melancólico. Então, tudo isso a gente precisa ter uma escuta do que esse texto nos pede, qual que é o tom, qual que é a entonação que esse texto nos pede, né? Isso também tem a ver com a nossa postura. Então, é a mesma coisa que a gente disse, se a gente não está feliz em ler esse texto, se a gente não está lá inteiro, né? Se a gente está, por exemplo, lendo um livro e mexendo no celular ou pensando em outra coisa, provavelmente a gente não vai oferecer a melhor leitura para essa criança. Então, a nossa presença é super importante. E outra dica é poder fazer perguntas para a criança, explorar a ilustração,
né? Então, mostrar, fazer perguntas, né? Então, o que você achou, Marina, desse onde está esse menino? O que será que ele está sentindo, né? O que está escondido aqui debaixo desse sofá? Então, perguntas para que a criança possa pensar a respeito, envolver a criança, convocar ela para uma curiosidade sobre aquele livro. Então, a gente não precisa, a gente pode perguntar coisas mais óbvias para a criança, né? Muitas vezes perguntar onde está isso, onde está aquilo, mas a gente pode ampliar mesmo as perguntas que a gente faz e os nossos comentários sobre o livro. Tanto durante a leitura quanto depois. Às vezes a gente também, depois de ler, pode retomar e conversar sobre o livro e brincar com as ilustrações. Aliás, brincadeira com as ilustrações é algo que as crianças, que os bebês gostam muito, curtem muito, né? Então, interagir com o livro, né? Então, por exemplo, tem uma comidinha lá, eu também vou comer essa comidinha desse livro, vou pegar um pouquinho da cenoura desse coelho. Então, é uma dica, isso não precisa necessariamente acontecer, mas é um jeito que acaba engajando as crianças na leitura. E alguns elementos para a gente pensar em como cultivar esse hábito leitor, né? Então, a primeira coisa, ter o hábito da leitura diária. Então, às vezes não precisa ser no mesmo horário todo dia, embora possa ser, e é legal que seja também, porque a criança vai entendendo que todos os dias depois, não sei, do lanche, é o horário que ela vai ler o livro, então pode ser gostoso. Mas se não for possível, né, tá tudo bem, mas que a criança saiba que esse é um momento de qualidade, né? Então, esse hábito diário da leitura é importante para o cultivo. Outra coisa, então, o vínculo. Então, a criança vai entendendo que é um momento de qualidade de presença do adulto que lê, que esse adulto está disponível para ela. E isso traz um valor imenso para o livro. Gosto muito da frase da Emília Ferreiro, que é uma educadora, e que ela vai falar que quando o adulto abraça a criança e o livro num só abraço, se funda o mistério. Então, como tem afeto nesse abraço? E a criança aprende, se envolve, todos nós, muito a partir e a depender do afeto. Então, se tem afeto envolvido em qualquer ato, é muito mais significativo, né? A repetição, então, às vezes as famílias falam, Maria, eu não aguento mais essa criança me pedindo para ler esse mesmo livro. E não tem nenhum problema com isso. É importante a repetição para as crianças pequenas. Então, elas terem os livros favoritos delas, elas saberem essa noção de previsibilidade, que elas sabem o que vai acontecer. Isso acalma a criança, isso dá para ela uma sensação de controle. Então, e até para ela aprofundar as investigações dela, né? Para a criança pequena, a repetição é muito importante em todos os sentidos, e na leitura, no momento da leitura, isso não é diferente. Importante que as crianças possam repetir, pedir muitas vezes o mesmo livro e que a gente leia. Isso não quer dizer que a gente não possa investir também em oferecer novos livros, novidades. É importante também que a gente pense nessa em oferecer livros novos, mas não existe um problema em si na repetição, ao contrário. Autonomia, né? Então, permitir que a criança também, que o bebê também manipule o livro. Claro que um bebê não vai manipular um livro da mesma forma do que uma criança mais velha. A gente não espera isso dele, né? Mas com supervisão, isso é possível, né? Então, é um objeto também para o bebê. E daí algo que é especialmente importante para as crianças pequenas e para os bebês, né? Então, muitas famílias falam, eu não dou na mão dele porque ele vai estragar o livro. Ou eu não leio o livro porque eu fico nervosa, porque ele vai rasgar, né?
E cuidar do livro é um aprendizado. Ninguém nasce sabendo o que é um livro, de que jeito cuidar do livro. Mas os bebês só vão aprender, as crianças só vão aprender utilizando o livro. E isso a gente transmite com exemplos, com insistência, com repetição, né? Então, quando a gente vai falando para o bebê, ai, vamos cuidar do nosso livro, né? Quando acontecer de rasgar, pode ser que rasgue, é provável que rasgue, mas consertar junto com o bebê o livro, né? Mostrar, ixi, nosso livro a gente não pode pisar quando o bebê está em cima do livro. Ixi, você está em cima do livro, vamos cuidar do nosso livro. Então, quando a gente repete isso, a gente vai mostrando, transmitindo para o bebê que exige cuidados especiais, que o livro não é um objeto qualquer, não é um brinquedo qualquer. A gente lida diferente com ele, né? Mas, claro, tendo essa tolerância de que rasgos podem acontecer, né? Pode ficar amassado, mas a gente vai cultivar isso com o bebê. E acho que eu falei um pouco, consertar junto. Ah, rasgou? Pega uma fita crepe, conserta junto com o bebê. Desse jeito a gente transmite que aquela é uma ação importante, que essa é uma ação importante, né? Que a gente não só joga fora, mas que a gente cuida. Então, é sempre importante a gente envolver o bebê e a criança pequena nisso, porque é só no dia a dia, na repetição. Aliás, educação é repetição. Então, em relação aos cuidados do livro, com o livro, não há de ser diferente. Então, é isso. Depois a gente vai conversar sobre contação de história. Espero que esse conteúdo seja útil e que faça vocês contarem mais bons livros para os bebês e para as crianças de vocês.